amigos, olá! O tempero da vida, Politic Cozina, de 2003. Esse é um lírico filme fábula grego, dirigido pelo cineasta Tassos Boulmetis, que mistura como uma massa de pão quentinho, drama e comédia, e as apimentadas imigração, identidade cultural e memórias familiares por meio da gastronomia. Eu adoro saborear esse filme com muito azeite. E virou um livro muito bem vendido em algumas línguas como grego, turco, inglês, francês e alemão. E acredito que ainda será lançada uma versão em português em Portugal. Então, provavelmente, em breve, haverá um lançamento aqui no Brasil de um livro maravilhoso. A história é sobre um astrofísico grego que cresceu em Istambul, na Turquia, e foi forçado a deixar a cidade durante as tensões políticas entre Grécia e a Turquia nos anos 1960. Seu avô, um carismático comerciante de especiarias. Então vocês devem imaginar a loja com aquele perfume de temperos. Que maravilha, que cheiro delicioso. E o seu avô lhe ensinou que a culinária e a vida têm algo em comum. Precisam de tempero e equilíbrio. Que lição linda essa! Após décadas longe de sua terra natal, o rapaz retorna a Istambul e vem-lhe à mente doces lembranças da infância, salpicadas de comida com emoções, além de dificuldades enfrentadas pelos gregos expulsos da Turquia. Na época, O Tempero da Vida foi uma película grega mais assistida de 2003 e 2004, que fez desde o mais visto da história do cinema do país, superando até mesmo algumas produções cinematográficas de Hollywood, na Grécia. Fato que fez desse filme um concorrente ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2005, mas não chegou à lista final dos indicados. Vocês não têm ideia da beleza da fotografia do filme. É encantadoramente ou gastronomicamente de tirar o fôlego. Todo gravado em locais históricos belíssimos, cidades, ruas, os mercados. Muitas cenas foram filmadas nos mercados de Istambul. Nos mercados de Istambul, para manter viva toda a atmosfera de forma real. A atmosfera das ruas, da culinária, da gastronomia, da cultura. E ainda tem a trilha sonora mega emocionante, composta por uma das mais famosas musicistas gregas, Evantia Reboutsika, cujas melodias ajudaram a temperar o tom gastronômico saboroso do filme. Eu estou tão empolgado, vocês já notaram, e nostálgico, que acho melhor começar logo de uma vez o nosso dedinho de prosa sobre O Tempero da Vida, que tem muita gastronomia. Eu aconselho a vocês a separarem alguns petiscos, alguma pipoca, uma bebidinha, um refrigerante, porque os pratos preparados dão aquela fome, porque são reais, foram feitos por chefes
gastronômicos profissionais para manter a autenticidade visual e gastronômica das cenas com uma culinária mediterrânea da fome. Sobreviventes, o filme grego O Tempero da Vida, Política e Cozinha, entrou em menu cinematográfico em 2003, tornando-se um sucesso imediato na Grécia e um dos mais assistidos na história do cinema grego, no próprio país, sendo também muito bem recebido internacionalmente pelo público, principalmente na diáspora dos gregos, que se identificaram com a história do protagonista, pois a história do protagonista é a própria história dos gregos da Turquia. Maravilhados, os críticos, ao concederem prêmios em festivais como o Internacional de Cinema de Tessalônica, teceram laníferos elogios à direção sensível, à belíssima fotografia e à inédita forma como a gastronomia foi cozinhada como metáfora para a vida e a identidade cultural, e o tom nostálgico como um dos azeites do prato cinematográfico de Bulmetis, que antes de temperar a vida, dirigiu Dream Factory, de 1990. Porém, naquela época, ocorriam mudanças profundas na política, economia e sociedade, tanto na Grécia, com o seu sistema financeiro quebrado. Quem se lembra na época vão se recordar que os bancos gregos entraram em colapso e altíssimas taxas inflacionárias e o desemprego, quanto na Turquia e, claro, no cenário internacional de caça aos terroristas. O diretor Tassos Bulmetis cozinhou a história com temperos de sua própria vida. Da mesma forma que a personagem central, ele nasceu em Istambul, mas teve que se mudar para a Grécia devido às tensões e conflitos políticos entre os dois países em relação à questão do Chipre, fato que provocou a expulsão dos gregos de Istambul e de outras cidades da Turquia nos anos 1960. Esse fato ficou conhecido como o Êxodo grego. Mesmo aquele que tenha nascido na Turquia, mas de origem grega, teve que se mudar para a Grécia com a sua família. O filme foi lançado em 2003, quando as relações diplomáticas entre Grécia e Turquia começavam a melhorar, embora ainda fossem muito frágeis. No início dos anos 2000, a União Europeia incentivava o diálogo entre os dois países e o Tempero da Vida jogou sal para uma reflexão sobre as disputas geopolíticas na vida das pessoas afetadas. E agora nós temos que conhecer esse incrível artista de sensível alma, capaz de temperar a vida com muita delicadeza e equilíbrio. Tassos Bulmetis nasceu em Istambul em 1957, mas foi obrigado a se mudar para a Grécia ainda muito jovem por causa das tensões políticas entre os dois países. Experiência pessoal que o influenciou diretamente na escolha dos ingredientes de O Tempero da Vida, que o tornaram semi-autobiográfico. O bebê Tassos nasceu em 1957 na Turquia, Istambul. Para quem não se recorda, era a antiga Constantinopla. Ele nasceu numa família de origem grega. Sua infância foi profundamente marcada pela vida na cidade e a convivência com sua numerosa comunidade grega, que sofria com as tensões políticas entre Grécia e Turquia. Na década de 1960, devido à crescente hostilidade contra os gregos em Istambul,
seus pais foram obrigados a sair da Turquia e voltar para a Grécia, onde Tassos cresceu e prosseguiu seus estudos escolares. E depois na Universidade de Atenas, onde graduou-se em Física. Ele é professor de Física. Quando adulto, essa experiência de imigração e de desenraizamento, afinal, mesmo de origem grega, era turco, o influenciaria sobremaneira em sua obra cinematográfica, ou seu menu cinematográfico. E, aproveitando que ele é professor de física, não podemos nos esquecer que a gastronomia é repleta de física. Anos depois, Tassos decidiu realizar sua paixão, o cinema. Para isso, se mudou para os Estados Unidos para estudar direção e produção cinematográfica na famosa University of California, Los Angeles, a UCLA, onde estudou técnicas e efeitos especiais, que serviriam muito para os seus temperos especiais, e enveredou pelo gênero cinema narrativo, alinhavando a forma como a cultura e a identidade permeiam histórias muito sensíveis em todo o nosso mundo. Sempre muito discreto em relação à sua família, o trabalho do cineasta grego é densamente influenciado por sua história pessoal, sua identidade helênica e sua experiência como imigrante, que também bebe da fonte dos cinemas italiano e turco. Suas referências são diretores do quilate de Giuseppe Tornatore. Não se recordam dele? Mas de sua obra sim, sua obra-prima Cinema Paradiso. Um poema em forma de película que me deixa arrepiado só de citar o nome de Cinema Paradiso. Se vocês não assistiram a esse filme, vocês estão a perder uma obra primíssima de um filme de altíssima qualidade. Ficam aqui as recomendações para Tassos Boumetics se inspirar nessas películas bordadas com linhas coloridas de nostalgia, memória, culinária, fazendo da comida uma metáfora para as emoções humanas e para a conexão entre o passado, tradição, e o presente, modernidade. Dessa forma, Boumetics deu start em sua carreira cinematográfica com seu primeiro filme, Dream Factory, de 1990, uma comédia de ficção científica que explora os bastidores do cinema e da televisão na Grécia, que mesmo tendo sido bem recebido pelo público e pelas críticas, não lhe abriu as cortinas internacionais. Mas, sem dúvida, a maior estrela de sua constelação, ou o melhor tempero de todas as especiarias, o prato mais belo, não quebrado pela tradição grega, é sem dúvida o tempero da vida, politiki cozinha, que se traduzirmos do grego, ficaria cozinha política. Vejam só, o filme que se tornou imediatamente um dos maiores sucessos da história do cinema grego. O filme foi um fenômeno de bilheteria, um fenômeno de críticas positivas, um fenômeno de público, e recebeu diversos prêmios em festivais internacionais de Toronto, Berlim e em categorias como melhor filme pelo Festival Internacional de Cinema de Tessalônica, prêmio do público concedido pelo Festival de Cinema de Seattle e de melhor direção da Academia de Cinema da Grécia. Galardões que o consolidaram entre os maiores cineastas do cinema europeu moderno. Outro filme com um tom nostálgico é Notias, de 2016, que narra a juventude de um garoto grego
na década de 1970, numa atmosfera que, da mesma forma como O Tempero da Vida, aborda temas como memória, cultura e transformação pessoal. E em 2018, recentemente, Bonmetz dirigiu seu único documentário dramatizado, 1968. Esse é o nome, é o título de seu documentário sobre a histórica final da Copa Europeia de basquete daquele ano, 1968, daí a razão, quando o time grego, AEK Atenas, existe até um clube de futebol, AEK Atenas venceu o Slavia Praga, que também tem um time de futebol, mas aqui é basquete, que combina entrevistas e cenas ficcionais para recriar o evento esportivo. Sobreviventes, para conhecermos o cenário da época e compreendermos melhor o tempero da vida, é muito importante analisarmos alguns fatos históricos raramente conhecidos deste lado do hemisfério. Para isso, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo até pousarmos nos anos 1960, quando as relações diplomáticas entre a Grécia e a Turquia estavam literalmente azedadas. E o passado recente do êxodo grego de Istambul ainda estava apimentado nas línguas dos gregos. Milhares de gregos foram forçados a deixar a Turquia, nascidos ou não, no país turco, devido às tensões políticas entre os dois países, definindo para sempre o longo histórico de rivalidade greco-turca até os dias de hoje. Em 1955, aconteceu o fatídico pogrom de Istambul. Pogrom são ataques perpetrados contra lares, estabelecimentos comerciais, tudo aquilo que pertence a uma determinada comunidade perseguida. E essa foi uma onda de violência explícita contra a minoria grega, que explodiu naquele ano, deixando muitos mortos e milhares de feridos. Mesmo assim, entre 1964 e 1965, o governo turco intensificou ainda mais as restrições contra os gregos residentes na Turquia, promulgando, vejam bem, promulgando a expulsão dos gregos de Istambul, como se não bastassem todos esses graves episódios, a Grécia e a Turquia passaram a disputar o controle da ilha de Chipre, aprofundando ainda mais o ressentimento entre ambas as nações, claro, evidentemente, mais para a Grécia, fato que se tornou conhecido como a crise do Chipre, indo de 1964 a 1974. Vejam bem como estavam as tensões entre ambos os países. E somente nos anos 2000, exatamente quando Bonmetz lançou seu filme, contribuindo para o resgate dessa memória histórica dolorida pela diáspora, as relações entre a Grécia e a Turquia finalmente entraram em um período de uma reaproximação diplomática para reduzir as tensões. Vejam bem, como esses laços diplomáticos estavam realmente puídos. Fora a crise com o país vizinho, o momento da Grécia em 2003 também não era dos melhores. Iludida pela gangorra econômica. De fato, havia um boom, um crescimento econômico motivado pela preparação e organização para as Olimpíadas de Verão de 2004. A Grécia vivia um momento de prosperidade econômica em 2003, impulsionada pelo investimento em infraestrutura para os Jogos Olímpicos de Atenas. O país tentava se firmar como uma potência turística e cultural. Por isso, o cinema grego começou a entrar em cartaz no cenário internacional,
uma vez que, no início daquele tempo, dos anos 2000, o cinema europeu passou a ganhar maior projeção, graças a diretores como o espanhol Pedro Almodóvar e o dinamarquês Lars von Trier, que abordavam de modo profundo temas culturais e sociais como imigração e o impacto das mudanças políticas na vida cotidiana, na vida pública das pessoas. A Grécia aproveitou o palco daqueles países para jogar luz em sua arte cinematográfica, que era pouquíssima conhecida fora das fronteiras helênicas. E claro que o sucesso da película de Baumettes contribuiu, abriu as cortinas para outros cineastas e produções gregas como Yorgos Lanthimos, de Dente Canino e O Lagosta. Na época, a União Europeia se expandia aos países do leste europeu, como Polônia, Hungria e República Tcheca, consolidando sua posição como um bloco econômico e político cada vez mais influente. Desde 2001, a Grécia fazia parte do bloco e o euro levou tanto otimismo quanto enormes desafios econômicos ao país. Entre a população grega, muitos acreditavam que a simples entrada na zona do euro fortaleceria a economia imediatamente. Só que a dívida pública aumentara, pavimentando a estrada para uma profunda crise financeira que o país enfrentaria poucos anos depois. Em consequência aos ataques de 11 de setembro daquele ano, 2001, o mundo assistia ao agravamento das tensões após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Em 2003, a guerra liderada pelo então presidente George W. Bush gerava muitos protestos em muitos países da Europa, como a própria Grécia, onde havia forte oposição às ações americanas. Sobreviventes, cheio de ingredientes como drama, humor e nostalgia, com o suave toque da arte e o requinte da gastronomia, o cineasta gastronômico Tassos Baumettes assou o tempero da vida como metáfora para a vida e a identidade cultural, sovado pelos dramáticos acontecimentos históricos e sociais do passado e do presente do início dos anos 2000. A temperatura ideal fez com que cada prova de sabor do filme esteja em perfeito equilíbrio com a salgada realidade experimentada por diversas pessoas e a degustação da própria vida. Em paralelo aos eventos históricos, o filme narra sobre a vida de um jovem grego chamado Fanes, que mora em Istambul até ser obrigado a deixar a cidade com a sua família, experimentando a dor do deslocamento, do exílio, a dificuldade para se integrar na sociedade de um novo país, a Grécia, e a nostalgia de seu lar, das infâncias de seu lar. De fato, o pogrom de Istambul de 1955 praticamente apagou os registros históricos da presença e da identidade gregas na cidade, até que, em 1964, cerca de 12 mil gregos foram expulsos da Turquia e mais de 50 mil partiram de Istambul por conta própria, devido à crescente hostilidade, fazendo com que a marca helênica desaparecesse definitivamente ao longo das décadas seguintes da Turquia. Deste período, pouco se fala. A culinária aparece como metáfora da cultura e da
convivência interétnica, ou seja, a comida tem um papel central nesse filme, simbolizando a vida, as emoções e a mistura cultural. O avô de Fanny ensina que, exatamente como a vida, a comida também precisa de tempero e equilíbrio. Eles usam temperos da Turquia que representam a memória afetiva, a tradição e o vínculo com a identidade grega de Istambul. Para os gregos, mesmo havendo conflitos políticos, a culinária típica da comunidade helênica de Istambul era um símbolo de convivência entre gregos e turcos, que, com o exílio dos gregos, essa herança cultural foi, claro, perdida, tornando-se apenas uma lembrança, uma remota lembrança para os exilados. O filme começa nos anos 1950, 1960, na cidade de Istambul, onde o jovem Fanes Iakovitch passa a sua infância crescendo e descobrindo o mundo dos sabores temperados pelas doces memórias sob a saborosa influência amorosa de seu avô Vassilis, um comerciante daqueles vovôs típicos, gordinhos, baixinhos, saborosos também. Um comerciante de especiarias e grande sábio da culinária. É com seu avô na cozinha que Fanes aprende que a comida não é apenas nutrição. Vejam só, a comida não é apenas o ato de comer, mas está muito além. É também o tempero da vida. O tempero para a vida, para as emoções, para as relações humanas. Abrindo um parênteses, quantos conhecemos que não almoçam, não jantam, não fazem as refeições conosco, mas sim com outras pessoas através de smartphones, ou jogando joguinhos, ou vendo vídeos enquanto estamos à mesa a conversar, ou tentar conversar, ou em silêncio. Muitos têm esse péssimo hábito à mesa, esse desrespeito à própria pessoa que cozinhou, à própria pessoa que preparou os alimentos com carinho e com aqueles que estão a fazer as refeições. Uma tremenda falta de educação. Mas vamos voltar para cá. E nesse emaranhado gastronômico e temperado, independente das origens étnicas, culturais e religiosas das pessoas, Vassilis ensina o neto a cozinhar, usando temperos como símbolos da existência. Vejam só, canela para o amor, pimenta para a paixão, sal para os momentos difíceis. Esse importante momento da vida de Fanes representa a inocência e o encantamento da infância. Quando a convivência entre gregos e turcos ainda parece possível. Nesse contexto, Fanes, desde a infância, nutre um ingênuo amor em forma de uma amizade especial com uma menina turca, Saime. Só que, um dia, a tensão política entre Grécia e Turquia se agrava profundamente. A família de Fanes precisa sair de Istambul urgentemente devido à perseguição contra a sua etnia e a sua comunidade gregos. Mas o avô fica na cidade com a promessa de visitá-lo em Atenas, uma visita que
jamais aconteceu. Quando Fanes e seus pais chegam em Atenas, enfrentam dificuldades para se adaptar ou readaptar. O antes encantado pelo mundo das especiarias, o menino agora se sente deslocado, afastado de suas raízes. Durante sua adolescência em exílio na Grécia, Fanes sobrevive ao preconceito e às dificuldades impostas por sua nova vida. No fundo, o jovem se sente estrangeiro na sua própria pátria, já que os gregos da Grécia não viam, vejam bem, os gregos da Grécia não viam os gregos de Istambul como iguais. Apesar da distância e das dificuldades da vida, Fanes mantém viva a sua paixão pela culinária, vendo e entendendo, compreendendo, sentindo, sorvendo a comida como uma forma de preservar suas origens em sua Istambul. Só que, ventando contra o fogo, está o seu pai que tenta afastá-lo da cozinha, acreditando que um homem deve seguir carreiras mais sérias. À medida em que os anos vão passando, Fanes, claro, vai amadurecendo, ao mesmo tempo em que a esperança de reencontrar seu avô vai se esvaindo, pois Vassilis nunca foi à Grécia visitar o neto, simbolizando dessa forma a natural assimilação provocada pela perda do contato com a sua identidade de infância. Sem um avô por perto, o rapaz cede às pressões do pai e se gradua em astrofísica. Vejam só, o diretor de cinema, Tassos Baumetes, é professor de física. Porém, sente que sua verdadeira paixão é a culinária. Certo dia, Fanes recebe uma carta com uma grave notícia. Seu avô está doente. Sem pensar em nada, imediatamente o rapaz retorna a Istambul para visitar o avô, que falece pouco antes de sua chegada. Em seu íntimo, Fanes sente a incrível dor, a inimaginável dor de nunca ter se despedido de seu amado avô, seu amado e saudoso avô. A viagem é salpicada de nostalgia, num verdadeiro reencontro com o passado. Fanes revisita os lugares de sua infância totalmente transformado pelo tempo, que o fazem perceber que Istambul, apesar de ser seu lar espiritual, não é mais sua casa, pois nunca poderá viver aquele mundo perdido. Da mesma forma que ao rever Zaim e reviver antigos sentimentos adormecidos, ela agora está casada. De volta à Grécia, Fanes se conscientiza de que precisa urgentemente olhar para o futuro e encontrar um novo sentido para a sua vida no presente, já que passou a maior parte dela tentando voltar a um passado que não mais existia. Assim, a gastronomia, a culinária, mesmo sempre tendo sido um refúgio emocional para ele, e mesmo que seja imprescindível parte de seu passado, no presente agora ganha um outro significado, se tornando definitivamente uma ponte entre ele e as novas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que fazem parte da sua vida agora, da sua vida atual. Essa é a saborosa mensagem de O Tempero da Vida, sobre a importância de dar sabor à vida, ressignificando e aproveitando os dinamismos de novos momentos e de novas relações interpessoais, assim como são escolhidos
de forma carinhosa, de forma pensada, de forma imaginada, os temperos certos para um prato especial. Assim foi que um dos maiores sucessos do cinema grego da atualidade, O Tempero da Vida, Política e Cozinha, de 2003, de Tassos Boumedics, não apenas recebeu reconhecimento internacional, como também influenciou profundamente no resgate da memória da diáspora grega, ao relembrar o êxodo de milhares de famílias de Istambul e a sua luta por identidade na Grécia. Frequentemente usado em escolas e universidades gregas e turcas para discutir e refletir sobre questões de diáspora, identidade cultural e relações greco-turcas, o filme faz um delicioso sanduíche gastronomia com cinema, ao explorar a culinária como tempero para a vida, influenciando outros cineastas, sejam eles gregos ou não, em produções para a TV, como Somebody Feed Phil, da Netflix, uma série documental que aborda a comida e a cultura de diversos países, incluindo a Grécia. E Chef's Table, também da Netflix, uma série também centrada na comida como uma forma de contar histórias e preservar a identidade cultural. As duas produções funcionam como uma espécie de ketchup e mostarda, só que da culinária e da cultura. Sobreviventes, esse dedinho de prosa foi sobre um dos mais importantes filmes de um dos mais importantes cineastas da Grécia atual, cuja obra, temperada pelas influências da gastronomia cultural, retrata o passado conflituoso de uma Turquia e de uma Grécia que forçou um povo a abandonar seus lares em busca de uma vida mais digna em Atenas. A jornada do herói, um arquétipo para os gregos de Istambul, que perde sua terra e busca sentido no exílio e que, ao retornar, entende que aquele lugar não é mais seu, mas que mesmo assim faz parte de sua identidade, de suas memórias e de seus sentimentos mais profundos que carrega dentro de si e de sua alma. Com uma trilha sonora que compõe o estilo nostálgico e emotivo do filme, uma verdadeira música ambiente, quando O Tempero da Vida entrou em menu, a Grécia e a Turquia passavam por um período de aproximação diplomática, iniciado no final dos anos 1990. Ao trazer à tona as injustiças do passado, a obra, ou melhor, o prato gastronômico cinematográfico promove uma reflexão sobre a importância e a necessidade do diálogo e da reconciliação, não só entre as nações, mas também uma das mensagens principais do filme, entre os seres humanos. A receita do sucesso da obra de Boumedics na Grécia deve-se ao cozimento usado por meio de temperos de uma linguagem gastrolírica para temas que refletem a cultura e a história de gregos e de turcos, tanto por suas contribuições cinematográficas, quanto por seu papel no resgate de uma riquíssima identidade cultural grega, ao desempoeirar a memória coletiva do país, a história dos gregos expulsos da Turquia, a memória da diáspora grega em Istambul, são elementos que consolidaram o cinema grego nos holofotes internacionais. Ao degustar seu incrível sabor, O Tempero da Vida deixou um gostinho duradouro na boca de todos nós, não apenas como um dos filmes mais importantes do cinema grego, mas também como uma verdadeira aula de filme, de emoções,
de amor à gastronomia, que influenciou outras produções ao redor do mundo, ao mostrar como a comida pode ser uma metáfora poderosa para as relações humanas, a cultura e a memória. Por isso, o Tempero da Vida, ao retratar a dor do deslocamento forçado, a perda da identidade e a importância da memória cultural, não apenas revive um momento crítico da história greco-turca, mas também dialoga com os desafios da Grécia contemporânea em preservar sua história e se posicionar enquanto nação no cenário global atual, seja na União Europeia, seja em outros acordos internacionais e culturais. Vocês precisam saborear, sorver o tempero da vida. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um bom apetite, um forte abraço e valeu!